Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades entre cães e gatos, sobre castração, alimentação, o horário correto de passear com seu cachorrinho, principalmente nesses dias muito quentes. E para falar sobre esses assuntos, desvendar esses mistérios, eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Mariana Epifânio. Ela é médica veterinária, pós-graduada em Clínica de Animais Pequenos e Biologia. Tudo bem, doutora Mariana? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui em nosso programa, viu? Obrigada. Então, hoje você veio desvendar alguns mistérios, né? Então, vamos começar falando sobre castração, porque muitas pessoas falam, mas será que é necessário mesmo castrar? Será que é verdade que eu preciso primeiro deixar meu animal ter uma cria para depois fazer a castração? Não vou castrar porque engorda. São tantas perguntas, né, que envolvem esse tema. É verdade. Na verdade, a castração, ela é muito mais simples do que esse monte de mitos que se coloca em cima, né? O ideal, isso é primordial, é que o animal seja castrado antes da puberdade. Então, nas fêmeas, antes do primeiro cio, e o macho, normalmente, antes de começar a marcar o território, que é a marcação da puberdade. Mas né? Isso seria quantos meses, mais ou menos? Então, a maioria dos animais chega na puberdade por volta do 5 meses e meio, 6 meses, a partir daí, né? Tem alguns animais que são mais tardios, mas a média é por volta do 6º mês de vida. Então, termina-se o protocolo de vacinação e, em seguida, faz-se a castração. Em relação à engorda dos animais, né, se o animal é castrado cedo, e aí entra muito a questão da raça do animal, e esse animal é predisposto a ser gordinho, né? Porque existem raças que são predispostas a serem gordinhas. Às vezes castradas, é hereditário, né? Exatamente, castrado ou não. Você vê um pug, por exemplo, um labrador. Eu tenho vários pacientes labradores que são extremamente gordos e não são castrados, entendeu? Então... Vai também, acho que, da vida sedentária do animal, não é? Sim, o comportamento diário desse animal, a alimentação influencia muito, né? Se um animal é castrado mais tarde, come mal, come sobras, ou então come a ração, mas belisca muito, né? Fica ali em volta da mesa, pedindo um Não mocinho. só esse belisco, às vezes a pessoa fala, não, eu não dou absolutamente nada do que eu como, mas dá 12 bifinhos pro animal por dia. Nossa, aí já é demais. Aí você faz uma super alimentação. Não, eu só dou ração. E é correto você deixar a ração exposta o dia inteiro? Por exemplo, eu vou colocar de manhã uma quantidade para ele comer o dia inteiro. Ou é melhor você colocar em 2 vezes? Não, o ideal é fracionar. Para filhotes, de preferência 3 refeições ao dia. E para os adultos, 2 refeições ao dia. Né? Aí, cada embalagem de ração, vem no verso a quantidade de ração que é para ser dada por dia. Então, por exemplo, um animal de 5 quilos come uma determinada ração, vai comer 200 gramas. Aquele 200 gramas é a refeição diária daquele animal. Muitas pessoas acabam pecando nisso porque põe 200 gramas de manhã e 200 gramas à tarde. Noite. Então, você tem que dividir esses 200 gramas para dar de manhã e à noite, ou não? Dá uma vez só? Não. Nunca uma refeição só, principalmente para raças grandes. As raças grandes, ela não pode fazer uma refeição de forma nenhuma. Tá? Tem que ser 2. Eles gastam muita energia, né? Não, é porque se você passa o dia no jejum e superalimenta esse animal, né, num determinado momento do dia, se ele sai para brincar, logo em seguida com esse estômago bem cheio, ele pode torcer o estômago. Nossa, não dá tempo de fazer uma digestão, de trabalhar, né? Exatamente, então isso é perigosíssimo. Então, fracionar. E também ninguém merece ficar 24 horas sem comer, né? Nós, os médicos, pedem pra gente comer a cada 3 horas, imagina os coitados, né? Então, pelo menos 2 refeições, né? Para aqueles animais que estão saindo da alimentação caseira para a ração, o ideal é colocar o alimento, deixar por volta de 1 hora e retirar esse alimento, para que esse animal sinta fome, né? Porque a próxima vez que você for colocar a ração, ele vai estar com fome. Aí ele vai, doutor, ele não come a ração, ele só come a comida que eu faço. Põe, deixa e tira. Põe, deixa e tira. Eu garanto que... Até a hora que ele sentir fome, ele vai acabar aceitando. A hora que a fome apertar, ele vai comer. E no caso dos animais que são castrados, é o mesmo esquema, então? Você pode colocar, só que tem uma ração específica, de repente menos calórica, com menos sódio. Existem tanto para cães quanto para gatos as rações light, as rações próprias para animais castrados. Né? O que influencia também é o exercício desse animal.
Se um animal pratica bastante exercícios, castrado ou não castrado, ele vai ter uma queima calórica maior. Sim. Né? Então, tem que levar para passear, né? Eu sempre falo que já é uma dica, né, para o pessoal de casa, já aproveita e faz o exercício junto, né? Leva o cãozinho para gastar energia. Os gatos não necessitam tanto, né, de levar para passear, apesar que tem alguns donos que levam também os gatinhos. Eu já recebi vários vídeos já do pessoal de casa. O pessoal na coleira, né? Isso, o gatinho acho uma graça também. Porque assim, a diferença básica entre o cão e o gato é que o gato é um animal que a gente fala que é unidimensional. Ele ocupa só um nicho da casa, ou seja, o chão. O cão, ele só anda, ou no máximo, no sofá, né? No sofá, na sua cama, né? O gato não, o gato é um animal tridimensional. Ele ocupa o chão, ele ocupa o sofá, ele ocupa a estante, ele ocupa todos os alturas, nichos, né, da casa. Então, se você fala um apartamento de 50 metros quadrados, você fala 50 metros para um cão. Mas, para um gato, são 50 metros quadrados de chão mais o... Então, você tem um recipiente de volume e não de plano. Então, para o gato, 50 metros é muito mais do que os 50 metros para o cão. Por isso que eles não têm tanto essa necessidade de sair. Entendi. Né? E qual que é a importância, então, da pessoa levar o seu animal para ser castrado? Quais são os benefícios, né, que um animal ganha por ser castrado? Você não tem influência hormonal, então você tem muitas coisas benéficas em relação a comportamento, né? As fêmeas que são castradas, elas não ficam no cio, então elas melhoram a questão da queda de pelo, não tem gravidez psicológica. Se você castra a cadela antes do primeiro cio, você praticamente zera a chance de câncer de mama, né? Essa porcentagem do câncer de mama, ela é praticamente zero antes do primeiro cio, sobe para cerca de 8% no primeiro cio, 15% no segundo e estabiliza em 25% no terceiro cio em diante. Né? Então, se a ideia não é, se você não é um criador, não pretende cruzar esse animal, o ideal é fazer a castração cedo. Já nos machos, você tem a prevenção do câncer de próstata, não tem raríssimos casos, mas você não tem relato de caso de câncer de próstata em animal castrado. E assim, se você protela isso e o animal desenvolve o problema de próstata, aí é um animal idoso geralmente, vai castrar, uma cirurgia de muito maior risco. Aí toda cirurgia é de risco, né? Quando se trata de um animal mais idoso. Né? Então aí e um animal doente. Né? Então assim, aí tem que castrar de qualquer jeito e o animal já não está são mais. Né? Porque a castração de um filhote, a recuperação é muito mais rápida, né? O metabolismo desse animal é muito mais rápido, ele processa melhor a anestesia, né? Ele volta muito mais rápido. A recuperação é muito mais rápida. Sim. Tem vários benefícios. Vários benefícios. E você trouxe algumas fotos também, né? Pra gente dar uma olhada. Eu tenho algumas fotos de alguns animais exatamente para quebrar esse mito do animal castrado ser necessariamente gordo. Ah, então, vamos às fotos então. Olha só esse caso. Então, essa é uma poodle, né? Ela tem 4 anos, é um animal já adulto completo, também castrada antes da fase adulta, né? Antes do primeiro cio, e é um animal magrinho, bem magrinho. Ela tem, essa York tem 5 anos, também um animal adulto completo, bem magrinha, ela tem um biotipo magro. Então, esse animal, ele foi castrado magro, né? Ele chegou na fase da castração com um peso adequado, não chegou gordinho, então fica muito mais... Fica mais fácil de manter o peso, né? Esse é um sem raça definida, tá? Ele é magro, você consegue ver a assinatura da cintura desse animal, tá? Ele não é um animal raquítico, é um animal em ordem, ele tem uma atividade física. É um animal saudável. É um animal saudável. Castrado, tem 4 anos também e não é gordo. É, super esbelte. Olha isso que fofa, gatinho. Essa pequenininha, ela tá fazendo 2 anos agora, tá? Também magra, né? Foi castrada antes do primeiro cio. Isso pra gente ver que nos gatos funciona da mesma forma. Né? Raças grandes. Não é toda raça grande. Labrador, ele já tem uma tendência maior ao sobrepeso. Então, castrando o animal, tem que trabalhar esse animal, tem que dar uma mudadinha na ração. Maior, né, com a alimentação. Precisa. Não recomendo a castração. Sim, recomendo sempre. Mas existem raças que são mais predispostas. O dog alemão, ele já é um animal mais
magro, né? Essa cachorra também, ela tem 5 anos completos, ou seja, para uma raça de grande porte, é um animal já de meia idade, né? Porque os dog alemão não têm uma vida tão longa, e é um animal magro. Entendi. Um siamês, animal de raça. Essa baixinha tem 12 anos. 12 anos, foi castrada magra e permaneceu magra. Essa é uma sem raça definida que foi resgatada também. Magra, tem 3 anos, adulto completo e permaneceu magrinha. E um persa, né? Que as pessoas falam, o persa engorda, né? Então esse aí foi tosado pra gente... Porque o persa, ele fica enorme, então esse aí acabou sendo tosado pra gente ver. É isso aí. Então, aí vamos entrar no mesmo esquema, porque quando você fala de castração, igual nós estávamos falando de alimentação. Sim. Né? Então, também os mitos, é certo você dar alimento, fruta, o alimento que a gente come. Não necessariamente você vai dar uma carne, né? Uma coisa muito pesada, assim, carne de porco, essas coisas. Mas você dá uma alimentação à base de frutas, legumes, verduras. É correto fazer isso? Então, existem duas linhas de raciocínio. A ração e alimentação caseira, né? Hoje em dia faz-se alimentação caseira, mas a alimentação caseira, em momento nenhum, é a sobra da nossa comida. É uma alimentação própria, balanceada e tem que ser suplementada. Mesmo porque óleo, condimentos, esses temperos que se usam, né, para fazer a nossa comida, fazem mal para os animais, eles não podem comer. Inclusive, existem alguns condimentos nossos que são do dia a dia, inclusive, por exemplo, a cebola, que são tóxicas para os animais. Então, tadinho, ele tá pedindo, mas se você dá um bife acebolado para o animal, você pode matar o animal. Nossa, Né? Então, é bem preocupante isso. Então, assim, se vai optar por uma alimentação caseira, tem que ser uma alimentação formulada e tem que suplementar essa alimentação. Entendi. Né? Agora, para as pessoas que preferem a ração por ser mais prática, uma alimentação mais simples, abre o pacote, põe lá, pode ser dado fruta, tá? Um mamãozinho formosa, não pode ser papaya, uma banana, uma manga, pouquinho, porque a manga é uma fruta gordinha, né? Uma fruta calórica. Algumas frutas, assim, elas podem ser usadas, inclusive, para administração de medicamento, né? Um brindezinho, um pedacinho, uma coisa, não uma banana toda, um pedacinho. Tá bom, doutora, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, porque ainda tem muitos mistérios a serem desvendados. Principalmente vamos comentar também sobre o horário ideal para você passear com seu cãozinho. Voltamos daqui a pouco. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Estamos de volta.
Então, como eu havia prometido, agora nós vamos explicar qual é o horário ideal para você passear com seu cãozinho. Vocês viram que ainda nem entramos na primavera e olha só os dias quentes que estão fazendo. Você já experimentou tirar o seu sapato e pisar na calçada, no chão, para ver a temperatura? Imagina as almofadinhas dos cachorrinhos e gatinhos, né? Que fica quente, sofre queimadura. Qual que é o horário ideal, doutora Mariana, para passear com o seu animal, com o seu cachorrinho, com o seu gato? Olha, o horário ideal é o horário que os médicos dermatologistas colocam para a hora da praia. Até às 10, né? E depois das 5. É o horário ideal, né? Quando chega a 10 horas, tem dias que já está muito quente, né? O que a gente recomenda é assim, vai sair, põe a mão no asfalto. É, né? Tira o sapato, põe um pezinho, a própria mão abaixa e coloca a mão. Nossa, porque queima, né? É simples, é um método extremamente simples que já dá uma resposta imediata. Não, tá quente o asfalto. E mesmo sendo de manhã e finalzinho da tarde, também tem uma atenção redobrada com a água para o seu animal, né? Sim. Procurar levar uma água, porque às vezes, não sei, dependendo do lugar que você vai passear, não tem lugar para ele beber, mas leva uma vasilha, não custa nada, né? Levar numa sacolinha, uma água mineral, porque o animal necessita. Se nós precisamos de hidratação, imagina os animais também, né? Assim, tem uma preocupação muito maior nessa fase de calor com os animais que não têm focinho. Então, os pugs, os bulldogs, os Boston Terriers, todos os Lhasa, os Shih Tzus, todos esses que os boxers, todos que não têm nariz, tá? Esses animais, eles têm uma tendência maior a hiperaquecer, tá? Se eles superaquecem, eles podem ter uma parada cardíaca. Então, assim, água, passeou no parque, levou para brincar no parque, molha o peito do animal, a parte da frente do animal, toda essa região de pescoço, deixa bem molhado. Ele se refrescar. Chegou em casa, seca. Né? Mas enquanto tá brincando, correndo, porque assim, esse animal já tem um aumento de temperatura pelo exercício. E aí você põe ele embaixo do sol, esse animal ele pode vir a ter um superaquecimento. Então, para todo mundo, mas especialmente para as raças sem nariz, né, os braquicefálicos, assim, as de cabecinha quadradinha, atenção redobrada com os períodos de sol. Os períodos de sol, né? O lugar também que vai levar para passear, tem no que tomar transporte muito cuidado. No carro. Transporte do carro, isso é importante também, né? Fazer o alerta, porque às vezes você quer ir para um parque e não dá para ir já a pé com o seu animal, porque de repente você mora longe, então você tem que levar no carro. E é perigoso levar um animal solto no carro, né? O certo é colocar mesmo naquelas, como é que chama aquelas? Então, para os cães gaiolas, pequenos, né? Tem a caixa de transporte. Caixa de transporte. Nós temos hoje uma cadeirinha feita para animais até 10 quilos, que você prende na coleira, parece uma cadeira de criança mesmo. Mas esse é para raça maiores, não é? Não, é para cães até 10 quilos só, é uma caixinha mesmo. Aí você prende a guia e ele fica lá dentro, solto dentro dessa cestinha. E para cães maiores ou para animais que não param, põe a peitoral e existe uma guia que você acopla no cinto de segurança. Isso legal. Inclusive está previsto na legislação. Que bom, porque ele não pula, né? Se a CT hoje em dia, né? Para o motorista com o animal solto no carro, o animal transportado no banco da frente, no colo, com a cabeça para fora. Aí é uma multa, graça, né? Mas fora a multa, né, é um risco enorme, porque se ocorre uma colisão, quem vai servir de airbag é o cão. Sim, com certeza. Que está no colo da pessoa. Então, o ideal é o animal criança e cachorro. Banco de trás e preso no cinto. Preso no cinto. Isso vale para os pequenininhos e para os bichinhos. Gato, caixa de transporte, né? Os gatos, eles às vezes se assustam mais, né? Você tá no trânsito, uma buzina, uma moto que passa de repente, aí esses animais que você comentou que passeiam na coleira, existe também a possibilidade da cestinha, porque é uma peitoral que vai acoplada dentro da cesta. Então o animal fica solto, né? Mas para os gatos que não estão acostumados a sair de casa, caixa de transporte fechada. É um ambiente muito mais seguro para esse animal. Inclusive, eu sempre dou a dica para os meus pacientes, quem tem gato em casa, pega a caixa de transporte, retira a porta, põe uma roupa suja dentro e esconde atrás do sofá. A caixa vai virar um porto seguro para esse animal. Entendeu? Legal. Então, toda vez que você precisar transportar esse animal na caixa de transporte, ele vai ver a caixa de transporte como um porto seguro. Ele já vai se sentir seguro. Exatamente, é muito melhor. Ai, doutora, eu queria te perguntar tanta coisa. Vamos fazer assim, você volta a um outro programa, vamos separar mais algumas perguntas, porque são tantas questões, né, que a população tem dúvida de como fazer, o que é certo e errado. Então, eu gostaria de pedir que você deixasse os seus agradecimentos finais. Olha, eu agradeço muito a você por ter me convidado, né, a equipe muito atenciosa.
E assim, existem pessoas na vida da gente, na vida profissional da gente, que a gente não pode deixar de mencionar. Porque assim, o que a gente sai da faculdade sabendo é uma quantidade pequena, né? E aí você vai encontrando na sua vida pessoas que viram seus mentores, né? E acho que 2 pessoas eu não posso deixar de falar a respeito, que é a doutora Márcia Lembo, que foi com quem eu trabalhei por 7 anos, né? Que me ensinou praticamente tudo de felinos que eu sei hoje, é uma pessoa fantástica, que me deu a honra de trabalhar com ela por todo esse tempo. E a doutora Andréa Sampaio, que é com quem eu trabalho hoje, e é uma pessoa também fabulosíssima, é uma profissional assim de primeira linha, é uma pessoa que é indescritível a honra que eu tenho de trabalhar com as 2. Que bom, né? A vida, né? Depois de formado, você aprende na faculdade a parte teórica. Sim. Mas depois a prática mesmo do dia a dia aparece pessoas anjos na vida. Sim. São aquelas pessoas que te rumam, que te colocam a par das coisas, que vão te dando aquelas ideias, sabe? É muito gostoso isso, é uma troca de conhecimentos que a gente faz. Uma energia gostosa, positiva, né? Exatamente. São pessoas assim que entram na nossa vida. Existem outros colegas também que estão sempre à volta da gente. Eu acho que o profissional que trabalha sozinho não trabalha bem, né? Que acha que sabe tudo sozinho. Imagina, né? O trabalho sempre em equipe. Exatamente. Essa troca de informações. Igual aqui também. Aqui eu tô aqui na frente das câmeras, mas olha só, tem uma galera aí, a equipe maravilhosa, que sempre os meninos prestativos, educadíssimos. Eu só tenho que agradecer a TV Guarulhos, viu, meninos? Beijo para vocês. Obrigado por tudo mesmo, de coração. E o nosso presidente também, Fernando, ele fez aniversário esses dias aí, dia 9 de setembro. Um abraço para você, Deus te abençoe também. Eu não pude vir, eu sei que a Mel fez uma festinha para ela aqui no programa para ele, né, o nosso presidente da TV Guarulhos. E eu tenho que encerrar. Então, para encerrar, eu vou encerrar hoje o programa de uma forma diferente. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, viu, doutora Mariana? Vamos marcar um outro programa, ok? Eu fiz um vídeo com algumas homenagens, né? Tanto de pessoas que assistem o programa, que enviaram fotos com o seu animal de estimação, meus amigos também. Inclusive tem 3 apresentadoras aqui da TV Guarulhos, a Cidinha Veiga, a Mel Lancerotti e a Maria Feitosa. Gostaria de agradecer também que elas também enviaram os vídeos, né? A foto com o seu animalzinho de estimação. Então hoje nós vamos encerrar o programa dessa forma, fazendo essa homenagem. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. E acompanhe o vídeo.